Olá, aluno, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Demétrio na área para mais uma aula de Sociologia. Vem comigo aqui que hoje vamos falar da imaginação sociológica, beleza? E para começar, vamos compreender então quais serão os objetivos dessa aula. Vamos hoje compreender a relação entre o indivíduo e a sociedade, bastante interessante e importante para a sociologia. Será que é o indivíduo que interfere na sociedade ou a sociedade no indivíduo? Assim como refletir sobre os conceitos da imaginação sociológica de Charles Watt Mills, famoso sociólogo que desperta esse interesse para aquilo que está além do senso comum, além daquilo que é simplório. Maravilha? Vamos lá então. O ser humano é um ser social. Uma das principais questões para entender a sociedade é como ocorre a relação entre os indivíduos, as pessoas, e a sociedade. Nós construímos a sociedade nos constrói? Ou os dois? Nós podemos modificar a sociedade na qual estamos? Ou a sociedade com suas leis e regras que cria nosso comportamento, nossos gostos e nosso pensamento? Perguntas importantes e difíceis de responder muitas vezes. É claro que a sociologia, enquanto uma ciência, e através dos seus teóricos, dos seus estudiosos, a gente vai tentar respondê-las, ainda que de maneiras distintas, mas procuramos agregar e compreender melhor as sociedades e os indivíduos enquanto seres que interagem e constroem essas sociedades. Então vamos dando sequência aqui, partindo de uma reflexão. Qual é a relação entre o indivíduo e a sociedade? Essa pergunta inquieta os cientistas sociais ao longo dos séculos. Iremos refletir sobre essa questão que diz respeito à estrutura social como um todo e a nós mesmos. Para a gente compreender melhor essa ideia de indivíduo e sociedade, a gente vai utilizar aí um conceito muitíssimo importante dentro das ciências sociais, mais especificamente nesse caso da sociologia, que é o conceito de imaginação sociológica, desenvolvida pelo sociólogo norte-americano Wright Mills. Beleza? Muito importante, hein, pessoal? E bastante interessante. Ele escreveu o livro, então, em 1959. Aí vocês me perguntam, né? Mas é um livro antigo? Teoricamente, a gente pode dizer que sim. Entretanto, a estrutura, o fundamento é muito importante. Assim como os teóricos clássicos, né, do século XIX, por exemplo. O que a teoria clássica pressupõe, ela é universal, ela perpassa os tempos. Tá certo? Vamos lá? Vamos então responder um primeiro quiz. Molezinha aí, pessoal. Isso aqui está mais fácil, né? Que tirar pirulito de banguela, pessoal. Moleza esse quiz aí, hein? Assinale o autor da obra A Imaginação Sociológica. É a letra A, Pitágoras? Letra B, Isaac Newton? Ou a letra C, Charles Watt Mills? Pessoal, facinho essa, hein? Um minutinho para vocês. Essa não tem como você errar, só se você estava em outro planeta, né? Mas acompanhando aqui, tranquilinho, né? Letra C, Wright Mills, né? Que comentamos
há pouquíssimo tempo aí, né? Até porque os outros, até fora da sociologia, estão, né? Beleza? Sempre atenção aí nessas questões. Dando sequência, vamos então entender um pouco mais agora, pontualmente, a imaginação sociológica. Para Wright Mills, a vida e o indivíduo e a história da sociedade não podem ser compreendidas separadamente. Quais são os elementos sociológicos principais que compõem esta frase? É a vida do indivíduo e a história da sociedade. Beleza? Todos nós temos uma história, correto? E essa história muitas vezes nos molda. Essa história muitas vezes ela nos traz, o nosso presente é um grande reflexo do nosso passado. E o nosso futuro, né, é um grande espelho do nosso presente. Então, onde a gente vive, como é a nossa família, né, quais são nossas percepções de mundo, nossa religião, nosso conhecimento, nossas estruturas, isso molda muito quem nós somos. E nós, enquanto sujeitos, nós interagimos com outros sujeitos e assim, né, nós compomos os chamados grupos sociais e, consequentemente, né, compomos a sociedade, dentro das diversas instituições sociais. Então, pessoal, é bem bacana entender que a imaginação sociológica ela está para além daquilo que é concreto. A imaginação sociológica ela está na capacidade de você enxergar ou pensar para além daquilo que é óbvio. Compreende? Se você entra no senso comum, se você enxerga o mundo numa visão muito superficial, você cria os estereótipos e os preconceitos. Agora, quando você consegue começar a refletir um pouco sobre o que acontece na sua volta, por que aquele problema A, aquele problema B, por que isso dessa forma, né? Por que existe a violência, por que existem os preconceitos, os conflitos, por que a educação é assim, o assado, a política acontece isso, a corrupção. Você começa a entender que os mecanismos são muito mais complexos. Então, uma fuga do senso comum para um olhar mais crítico é o que a gente chama o despertar sociológico, o despertar, né, o abrir o terceiro olho, o olho da imaginação para além, é um conceito bem importante para compreender sua historicidade enquanto sujeito e a sua capacidade de fato, intervir na sociedade em qual você faz parte. Vamos então para mais uma atividade. Preste atenção e venham comigo nessa leitura. A imaginação sociológica permite-nos compreender a história e a biografia e as relações entre ambas dentro da sociedade. Essa é a sua tarefa. Nenhum estudo social que não se volte ao problema da biografia, da história e das suas interligações dentro de uma sociedade completará a sua jornada intelectual, pois essa imaginação é a capacidade de passar de uma perspectiva a outra. De acordo com a leitura do texto, a imaginação sociológica é interdisciplinar. Essa afirmação é verdadeira ou essa afirmação é falsa? Peço para vocês, então, que numa leitura de um texto um pouquinho maior como esse, e que às vezes pode parecer um pouco confuso, vocês lembrem um pouco do que eu falei e lembrem também, né, da estrutura do texto. Tá? Compreender o que é biografia, o que é história, o que são interligações. Então, a gente sempre está falando de uma coisa um pouquinho mais para além de uma única possibilidade. Então, isso é uma dica importante para responder essa questão. Então, um tempinho para vocês. Até!
Então, né, partindo dessa questão da interdisciplinaridade, da possibilidade de você compreender biografia, história, né, a gente vai entender que a imaginação sociológica é interdisciplinar, então ela é verdadeira. Beleza? Vamos dar sequência então aqui comigo? A imaginação sociológica, novamente, né? Conceito fundamental para compreender indivíduo e sociedade e olhar sociológico para além do que é básico, do que é comum. O indivíduo só pode compreender a sua própria experiência e avaliar seu próprio destino, localizando-se dentro de seu período. Já parou para pensar sobre isso? Quem eu sou? Quais são as minhas vivências e experiências? Como é a sociedade em que vivo? O que diferencia a sociedade hoje das sociedades antigamente? Né? Eu me lembro aí, contando um caos para vocês aí, no carro de manhã ouvindo aí um debate político, em que o narrador, né, o homem lá responsável ali pelo momento da rádio no momento, né, o locutor, ele ligava, as pessoas ligavam e falavam sobre a política, sobre o momento político pré-eleições. Aí, como a maioria dos, digamos assim, dos ouvintes, eles começavam com aquela frase: todo ladrão é corrupto, todo político é bandido, todo político é corrupto, político não faz nada. Aí, né, em determinado momento, né, o locutor ele perguntou, né, o senhor sabe, né, qual que é a função, então, desse vereador? Aí o ouvinte ele não conseguia explicar. Aí eu pergunto para vocês, acadêmicos, aí, alunos, como que você critica algo se você nem sabe o que você critica? Essa não é uma pergunta interessante? Então, a imaginação sociológica também está muito nessa capacidade de você compreender aquilo que você vivencia, aquilo que você critica. Você não pode simplesmente passar pelo mundo, você precisa viver esse mundo. Então, entender as questões, entende? Partir daquilo que é raso. Porque estamos muito acostumados a encher de crítica ao mundo, estamos muito acostumados a apontar os dedos, mas não somos muito acostumados a receber as críticas, né, ou termos os dedos apontados. E muito menos acostumados ainda a sermos indagados em algumas questões ou colocados na parede em algumas questões a qual nós, particularmente, colocamos o dedo na ferida. Olhar sociológico, a imaginação sociológica, pessoal. Compreenda, estude, analise, veja ao seu redor. Aí sim, você começa a ter um pensamento um pouquinho mais crítico, mais elaborado. Aí sim, você consegue, né, sair dessas zonas de conforto para uma zona mais científica, mais própria, mais, né, digamos assim, referenciada. Maravilha? Vamos então a mais uma pergunta? Maravilha? Então, preste atenção comigo aqui. A imaginação sociológica permite refletir sobre a relação entre indivíduo e sociedade? Pô, pessoal, essa aí tá moleza, mais moleza que chuchu cozido, pessoal. Essa afirmação aí é verdadeira ou é falsa? Não tem como errar isso aí. Vamos lá? Opa, pensaram aí? Essa realmente é muito fácil.
Então, claro que, né, a capacidade de reflexão, de imaginação, ela está refletida na relação entre indivíduo e sociedade. Então, nesse caso, a afirmação é verdadeira. Beleza? Continuando, vamos então a dois conceitos importantíssimos, né, para compreender essa reflexão, essa imaginação, essa capacidade, né, de você sair do óbvio para algo mais concreto. Tá certo? Esses dois conceitos são o estranhamento e a desnaturalização. Para o desenvolvimento da imaginação sociológica, são necessários dois elementos. Um deles é o estranhamento e outro a desnaturalização. Conceitos muito próximos, extremamente importantes. O estranhamento é a capacidade de poder estranhar fenômenos e realidades cotidianas. Ele instiga o conhecimento sobre a realidade. Em outras palavras, você estranhar algo é você fugir daquilo que é comum. É você conseguir, né, refletir sobre algo de maneira mais aprofundada. É você não necessariamente aceitar a verdade como a primeira que lhe vem, ou a verdade enquanto sendo absoluta, certo? Se você tem um determinado fenômeno que acontece numa sociedade e ele é mostrado aí, por exemplo, num meio de comunicação, como o rádio, a TV, a internet, e esse fenômeno é um fato, é um acontecimento, mas, entretanto, se você acompanha todos os instrumentos, você pode ver muitas vezes que, ainda que exista o fato, a maneira como esse fato é narrado, muitas vezes direciona algum tipo de interesse ou algum tipo de posicionamento de acordo com algumas ideologias, às vezes, do próprio meio de comunicação, certo? E você começa a perceber que, às vezes, por mais que as coisas existam de uma forma, a maneira como se fala aquilo, a maneira como se transmite aquilo é diferente. Entende? Então, às vezes, quando você recebe uma notícia ou quando você vê alguma coisa, é você, às vezes, duvidar das primeiras impressões. Você estranhar aquela primeira impressão. Você buscar se aquela informação, se aquilo é verdade. Isso é muito importante. Então, a gente tem que ter esse estranhamento, porque esse estranhamento, eles nos colocam um pouco, né, o nosso pé mais no chão, e a gente começa a refletir sobre as coisas. E não é instigado pelas primeiras impulsões, como muita gente tem hoje nas redes sociais, por exemplo. Beleza? A desnaturalização é um fenômeno parecido. É perceber que os fenômenos sociais não são determinados pela natureza ou pela biologia dos seres humanos. É você, enquanto sujeito, desnaturalizar, é você, enquanto sujeito, partir daquilo, para além daquilo que é natural dentro de uma historicidade do ser humano. É você não aceitar, muitas vezes, algumas condições. É você, enquanto sujeito racional, um ser crítico, um ser atuante, você está não só interagindo socialmente, mas você mudando alguns preceitos sociais que pareciam naturalizados. A educação, por exemplo, é um grande instrumento, é uma grande instituição social para você desnaturalizar algumas condições sociais, históricos-sociais, que por muitos séculos, ou mesmo às vezes, é posta socialmente como uma coisa natural. Beleza? Vamos comigo, então, fazer uma atividade. Essa atividade é bem interessante, porque ela vai misturar uma questão importante aí, que é uma figura, né, típica de vestibulares, concursos, né, com a teoria sociológica. Então, a partir dessa figura, né, de uma mãe ali, né, está com o bebê no colo, com várias mãos, fazendo várias atividades, e com a teoria da imaginação sociológica, você vai responder, né, se é correto a questão A ou a questão B. A partir da imaginação sociológica, é correto afirmar. A imagem mostra que a vida de muitas mulheres é marcada pela sobrecarga de funções, mas isso é uma escolha individual? B. O acúmulo de funções demonstrado na imagem não é uma questão individual, mas está na estrutura da sociedade, pois repete-se na vida da maioria das mulheres? Então, pessoal, veja que interessante essa questão. Ele está falando na letra A de uma possibilidade de uma escolha, na letra B, ela está colocando um posicionamento social para além de algumas escolhas.
tá? Bem importante isso, pensem um pouquinho aí, respondam. Essa pode confundir um pouquinho, mas se você pensa na ideia da desnaturalização, do estranhamento, você vai ver que muitas coisas não são escolhas do indivíduo. Muitas questões, elas estão numa estrutura social. A gente hoje, no século XXI, somos sujeitos globais, digamos assim. Cumprimos diversas funções e atividades. Temos que nos virar em mil. Então, essa resposta, nesse sentido, ela é a letra B. Beleza? E para encerrar, eu gostaria só de retomar com vocês hoje, então, a nossa aula, que para pensar sobre a relação entre indivíduo, pessoas e a sociedade, o sociólogo estadunidense Charles Wright Mills criou a ideia de imaginação sociológica. Ele a resume da seguinte maneira. Guardem bem essa frase, pessoal. A habilidade de conectar histórias e biografias e as relações entre elas na sociedade. As histórias de cada um, as histórias sociais, as biografias, Quem é você? Qual a sua identidade pessoal? Qual a sua identidade social? Como que você se comporta no mundo, perante esse mundo, perante as pessoas próximas de você, perante as instituições sociais ao qual você pertence, sua família, a escola, o seu trabalho, o transporte que você vai, na saúde pública. Então, isso é bastante importante. Então, como é que você historicamente percebe todas essas informações que você recebeu, que você recebe, que você vivencia, que você vê? Qual que é a sua posição, a sua capacidade também de diluir seus estereótipos, seus preconceitos, suas visões de mundos que você consegue refletir, que nem sempre elas estão erradas, estão certas, muitas vezes erradas, mas você consegue melhorar elas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem bem, se cuidem aí e até uma próxima.